Olá a todos e todas da Casa de Caridade Maria Frank. É mais um prazer estar aqui presente nessa plataforma de web palestra, onde a gente pode conversar um pouquinho mais sobre assuntos relacionados à doutrina, relacionados aos livros que foram codificados por Kardec. E hoje eu trago uma reflexão que, primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte: não é uma reflexão que seja uníssona, ou seja, tem determinados palestrantes, quando a gente vai ouvir algumas pessoas, eles têm um tipo de interpretação, outros têm outro tipo de interpretação. Então não existe uma unidade com relação à opinião a respeito desse assunto. E eu estou seguindo mais ou menos por essa linha, trazendo a obra de Kardec, trazendo o texto de Kardec, e dando uma roupagem de acordo com a minha interpretação a respeito desse assunto. Então, se você ouve Divaldo falar, ele fala uma coisa, Rossandro fala outra a respeito, enfim, diversos palestrantes, quando vão falar sobre esse assunto, acabam não sendo uníssonos. E aí eu peço a caridade dos senhores para entenderem que tirando a parte em que eu falo exatamente, ipsiliteris, o que Kardec nos trouxe, a espiritualidade nos trouxe através de Kardec, o restante é minha interpretação. Então peço caridade, compreensão e que nós possamos refletir, realmente ser uma reflexão mesmo, possamos pensar sobre esse assunto e suas consequências. Para quem está começando agora no Espiritismo, essa é uma palestra onde a primeira parte ela é um pouco teórica, mas logo a gente passa para a parte mais prática. Eu particularmente não sou muito fã de palestras muito teóricas, que se percam muito em teoria. Eu prefiro que a gente analise a parte mais prática do assunto. E o assunto em questão sou espírita? Veja bem, no início do no final do mês de setembro, desencarnou um grande amigo, né, da casa espírita, da minha casa espírita lá de Cabo Frio. E ele era uma pessoa que, para mim, era quase como se fosse um mentor no espiritismo. Era uma pessoa que tinha uma sabedoria muito grande, que, enfim, não media esforços para ajudar, fazer de tudo para ajudar. Era uma pessoa boníssima, boníssima. Só que era uma pessoa de difícil convivência. Algumas pessoas tinham dificuldade de convivência com ele, porque ele era, como se costuma se falar hoje em dia, né, era da pureza doutrinária, etc, etc e tal. E ele era muito arraigado nos posicionamentos dele, era muito duro nos posicionamentos dele e tal. E aí, após o desencarne dele, eu comecei a refletir o seguinte: poxa, ele é um espírita que eu boto muito como forma de agir. Eu vejo as atitudes dele, eu vejo os seus estudos e quero seguir mais ou menos, trilhar pelo caminho que ele trilhou. Ele já é espírita, ele já né, porque desencarnou, mas continua existindo, né? Ele já é espírita há mais de 60 anos, então é uma pessoa que tem uma vivência no espiritismo muito grande, né? E eu falei, poxa, eu queria trilhar por esse caminho e tal. Aí começaram aquelas dúvidas, né? E viu assim, poxa, mas ele é uma pessoa de difícil, era uma pessoa de difícil trato, tal. E aí me veio a grande pergunta: será que ele era espírita? Será que eu sou espírita na acepção da palavra? Ou seja, me veio esse questionamento que eu gostaria de refletir um pouco hoje com vocês. Eu sou espírita? E aí, existem, como eu já falei, existem muitas opiniões a respeito desse assunto, mas tem importância em responder isso? Afinal de contas, Kardec, quando ele nos trouxe o Espiritismo, ele dizia que o Espiritismo era mais uma forma de viver, era mais uma conduta ética. Tinha ciência por trás que tinha que ser estudada, tinha que ser esmiuçada, mas você tinha em grande parte a questão da conduta ética. E eu saber se eu sou espírita ou não, vai fazer algum impacto nessa minha conduta ética? Isso daí vai. Na parte 2 a gente vai conversar justamente sobre esse impacto, da gente discutir sobre ser espírita. Mas eu pergunto a vocês que estão do outro lado. Vocês não têm como me responder, mas eu já tenho essa experiência nas casas espíritas que eu falo, e eu de vez em quando eu faço essa pergunta, mesmo quando o tema não é esse, eu faço essa pergunta e a resposta normalmente é a mesma. Eu pergunto assim, quem se considera espírita aqui? Aí levanta 3 ou 4 a mão. A maioria das pessoas não levantam a mão. Quase todos se consideram espíritas.
Quase todos sabem conversas diversas, não porque eu sou espírita, não porque eu espiritismo, não porque eu sou espírita. Mas quando você chega e pergunta quem aqui se considera espírita, poucos levantam a mão. Por quê? Que efeito é esse? Quem está do outro lado, né? Aqui agora estou conversando com pessoas do outro lado. Se eu fizesse essa pergunta para você, você é espírita? Será que você chegaria e falaria assim, sou espírita? Ou falaria assim, não, não sou espírita? E daria a resposta mais comum que eu ouço, não sou espírita, estou tentando me transformar num espírita. Que é a situação mais comum. Mas por que que isso ocorre? E aí vamos buscar na fonte disso. Kardec, pelo menos em 2 momentos, ele trata a respeito do que é ser espírita. E normalmente, nas palestras que se fala, sou espírita ou não, ele pega no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, no finalzinho, no último parágrafo, onde já virou até clichê na comunidade espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E aí, analisando teoricamente, eu acho que o grande problema desse parágrafo, e que causa toda essa discussão, sou ou não sou espírita, é justamente essa letrinha E. E. Por que isso? O E, ele aqui está sendo inclusivo ou exclusivo nessa situação? Como assim inclusivo ou exclusivo, Yuri? Então quer dizer que eu tenho que excluir outras situações, eu tenho que ter a transformação moral e, ou seja, somando essa transformação moral, ainda assim empregar esforços para domar as inclinações más. Mas peraí, eu já fiz a minha transformação moral. Você aqui está dizendo, se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, eu já fiz minha transformação, mas tudo bem, a gente pode analisar. Você se transforma, mas está num sempre crescente, sempre podendo se melhorar cada vez mais. Afinal de contas, nós nunca vamos alcançar a perfeição total, né? Mas, por outro lado, o E também pode ser interpretado como um ou. Como isso que acontece? E eu vou citar um outro exemplo que vocês vão entender claramente. Se eu chegar e falar assim, no banco só pode entrar com máscara e lavar as mãos com álcool. Você compreende claramente. Se você só entrou com máscara, mas não lavou suas mãos com álcool, você não pode entrar no banco, no mercado, etc e tal. Mas se eu falo assim, fila preferenciais para crianças e idosos. A pessoa não pode ser ao mesmo tempo criança e idoso. A pessoa ou é criança ou é idoso. Então acho que aí é que habita a questão do saber, sou espírita ou não sou espírita. Porque se eu pensar que para ser espírita você tem que fazer a transformação moral, eu já tenho que estar transformado moralmente, e pelos esforços que emprego para domar suas inclinações más, realmente fica uma ponta solta, uma linha solta. Até porque, o que é uma transformação moral? Quais parâmetros? Quando perguntado, Kardec pergunta a espiritualidade, pode numa encarnação só o espírito alcançar o estado de perfeição? E a espiritualidade fala que não pode alcançar. Mas pelos seus esforços pode avançar e muito. Você pode avançar e muito rumo a essa perfeição. O que é uma transformação moral? É algo bastante complicado. Mas quando as pessoas olham só esse paragrafinho, não olham nem o texto todo, nem o capítulo, o item 4 do capítulo 17, não vê que no parágrafo anterior ele faz uma distinção. Ele fala dos espíritas imperfeitos. Ele fala que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Ou seja, são aquelas pessoas que já estão pensando em fazer mais o bem do que o mal. E ainda assim, está empreendendo esforços para melhorar mais ainda, para domar mais ainda as suas inclinações. E no parágrafo anterior ele fala dos espíritas imperfeitos, que são aquelas pessoas que estão estudando, que estão tentando o aprendizado, mas ainda assim não conseguem empreender totalmente a mudança que é necessário. Então eu compreendo, quando se faz a pergunta, quem se considera espírita aqui, que algumas pessoas não levantem as mãos porque não se considerem esse espírita já renovado. Isso eu compreendo. Esse espírito mais puro, um espírito mais iluminado, isso daí eu compreendo. Porque se também me perguntaram, eu falo assim, Yuri, você se considera um espírito evoluído? Eu vou falar, não.
Não me considero. Também não me considero primitivo, porque Kardec mesmo fala que o atual estágio do planeta não é mais um estágio de planeta primitivo. Mas eu não sou um espírito evoluído. Estou buscando e vou alcançar essa evolução com o tempo. Agora, Yuri, você se considera um espírita? Sim. Ainda que eu seja um espírito imperfeito. Porque imperfeito eu sou enquanto espírito. Se eu sou imperfeito enquanto espírito, eu me acho em todo o direito de ser imperfeito enquanto espírita. Ou melhor, de me identificar como espírita imperfeito. Que esse sim eu sou, mas sou espírita. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo local onde se está falando, Kardec fala, logo assim depois do Prolegômenos, ele chega e nos fala sobre palavras, para coisas novas, palavras novas, e ele segue abaixo explicando sobre espiritismo, tal, a palavra espiritismo, para fazer uma diferenciação de espiritualista, tal. E chega um certo momento, ele fala que será considerado espíritas ou espiritistas todos aqueles que seguirem a doutrina espírita. Caramba, eu estou pelo menos na tentativa, eu estou seguindo a doutrina espírita, ainda que em vários momentos eu vá lá e claudique. E em muitos momentos, essa resposta do eu não me considero um espírita, eu acho que esbarra numa situação. No caso aqui é Casa de Caridade Maria Frank, não tem o nome espírita na frente. Mas muitas, ou a maioria das casas, você tem Sociedade Espírita, Casa Espírita, Centro Espírita, Grupo Espírita. Então, se eu estou numa sociedade espírita, por exemplo, a FEB, Federação Espírita do Brasil, onde a Casa de Caridade Maria Frank é signatária da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, uma congregação de pessoas que naturalmente se consideram espíritas. Entendeu? Então, por que a dificuldade quando lhe é perguntado numa reunião como essa, você é espírita, a pessoa fica naquele melindre, fica, não sei se sou, se não sou. Eu posso não ser um espírito puro, um espírito evoluído, mas espírita eu sou. Lembrando que essa é a minha opinião. Agora, ser espírita não é para qualquer um, não. Ser espírita realmente é algo que não é fácil. Sabe por quê? Para quem está de fora, a impressão que tem é que o espírita gosta de sofrer. Isso daí foi uma reflexão que o Simão Pedro, lá de Minas Gerais, ele levantou no congresso aqui, na Semana Espírita aqui de Macaé, ele levantou essa questão. O espírita gosta de sofrer? E ele mesmo respondeu, não, o espírita sofre com gosto. Ou seja, o espírita ele vê naquela situação adversa que ele veio, uma oportunidade para quitar débitos anteriores, ele vê com uma resignação ativa. Porque se você está com alguma intempérie, acontece algo contigo, você tem que tentar buscar ao máximo possível resolver o problema. É uma resignação ativa. Mas ele compreende aquela situação que lhe acomete. Então, não é que ele goste de sofrer. O espírita sofre com gosto porque ele sabe a verdadeira razão do sofrimento. Não que o sofrimento seja necessariamente obrigatório para a evolução. Não, as pessoas podem evoluir pelo amor. Não precisa evoluir pela dor, as pessoas podem evoluir pelo amor. Isso daí é algo, inclusive, carece da gente fazer uma palestra específica falando se há necessidade do sofrimento para a pessoa evoluir, mas isso em outro momento, não é agora. Mas então, para você ser espírita, você tem que ser muito resignado. Você tem que saber que você tem que se melhorar, ou buscar muito fortemente, de forma bastante condizente com essa melhoria. Isso é ser espírita, é fazer coisas que muitas vezes podem até frustrar o senso comum. Poxa, por que você está pegando do seu dinheiro para comprar a cesta básica para dar para o outro? Sim, porque a caridade é necessária. Tá, mas você podia pegar isso daí e comprar uma coisa melhor para você? Podia. A caridade, ela, em muitos momentos, ela dói no nosso bolso, ela dói. Em muitos momentos, antes da pessoa perceber o verdadeiro valor da caridade, porque quando percebe o verdadeiro valor da caridade, aquela caridade que ela está efetuando, ela nem é sentida como desprazer, muito pelo contrário, ela é sentida como algo prazeroso. A pessoa, quando faz a caridade de forma sincera, ela tem a caridade nem como investimento para outra parte, para o outro lado, para o desencarne. Ele não tem. Aquilo é quando ele faz aquilo lá de forma
totalmente espontânea, porque quer fazer de forma totalmente espontânea, senão não seria caridade. Não seria caridade. Agora eu me pergunto, a mim mesmo, eu já falei muito sobre essa situação, não sou santo, não sou santo, mas eu estou disposto, eu estudei para vir falar aqui com vocês. Estou aqui falando, colocando minha cara aqui na rede mundial, vai ficar gravado, vai ficar registrado. Tive que estudar bastante, a gente como espírita não pega nenhum tipo de lucro, o espírita verdadeiro, né, não fica no intuito de conseguir algum tipo de benefício material, mas é um esforço. Nesse momento eu podia estar, eu estou gravando aqui para vocês, num domingo à noite. Eu podia estar vendo televisão com minha família, saindo para comer uma pizza, fazendo alguma coisa nesse sentido, mas não, estou aqui fazendo uma palestra. E não estou fazendo de mau grado e nem estou fazendo de forma obrigatória. Estou fazendo com gosto, porque eu efetivamente gosto disso. Eu gosto de fazer. Se eu tivesse possibilidade de fazer palestra todos os dias, se eu fosse chamado para fazer palestra todos os dias, eu iria. Só não acontece isso porque eu não sou chamado para fazer palestra todos os dias. Eu ainda não estou no patamar em que eu seja chamado para fazer palestra todos os dias. Mas isso é uma coisa que eu faço gostando de fazer. Mas será que isso daí não é um esforço? Será que o fato de fazer a caridade sincera, ela também não é um esforço? E a caridade que também não seja sincera, é aquela caridade que a pessoa está falando assim, não, eu vou fazer a caridade, mas é porque eu estou pensando na vida futura. Será que isso daí já não é um esforço que a pessoa está fazendo para se melhorar? Estou fazendo a caridade, não digo nem a barganha, mas eu estou fazendo a caridade porque eu quero ser uma pessoa melhor. Porque em todo momento eu leio que não é fora do espiritismo ou fora da igreja que está a salvação, e sim fora da caridade não há salvação. Então eu vou fazer. Então ainda que as pessoas façam a caridade por esforço não, com esse tipo de pensamento, de tentar se melhorar, será que isso daí já não é um esforço? Será que vocês que ligaram o YouTube aí, ou que estão ao vivo vendo não ao vivo, né, porque eu não estou ao vivo, né, daqui é uma gravação, mas que estão agora, nesse momento que está sendo passado no Instagram, no Facebook, da Casa de Caridade Maria Frank, será que vocês, nesse momento que tomam esse tempo, podiam estar abrindo o YouTube para ver comédia, para ver uma série, para ver alguma coisa nesse sentido? Será que vocês não estão fazendo esforço para poder estar olhando lá o Yuri falando? Será que vocês não estão fazendo esforço? Estamos. E é por isso que eu me enquadro, eu gosto de me sentir enquadrado na condição de espírita e mais. Eu gosto de eu me sentir, eu posso estar errado, foi o que eu falei, não estou baseado agora em Kardec simplesmente, porque é uma questão de interpretação. Eu me considero um verdadeiro espírita. Eu me considero um verdadeiro espírita. Não só eu sou um espírito imperfeito, porém, eu me considero um verdadeiro espírita. Porque eu já fiz muita transformação moral na minha vida. Eu, desde que comecei o espiritismo até agora, eu estou no espiritismo há 16 anos, eu não venho de família espírita, eu não nasci no berço espírita. Eu sou espírita há cerca de 16 anos. E eu, nesses 16 anos, se eu analisar a minha história ao longo desses 16 anos, eu já fiz uma transformação moral enorme. E eu continuo fazendo esforços para domar as minhas más inclinações. Então sim, eu bato no peito e digo, eu sou um verdadeiro espírita, muito embora eu seja um espírita imperfeito. Fácil é assistir série, é tomar sorvete, isso é fácil. Agora, quando você vai e abre uma palestra, quando você vai e faz a caridade, quando você vai e tem determinadas práticas de bons pensamentos, tentar domar seus pensamentos, isso é ser um verdadeiro espírita, pelo menos na minha acepção. E por que eu busquei o espiritismo? E aí eu vou parafrasear, ou melhor, vou trazer o que o nosso amigo Marcelo Turra, que já veio várias vezes aqui a Campos para fazer palestra, e diversos momentos ele faz web palestras, são muito boas. Eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá de Cabo Frio, porque eu morei lá em Cabo Frio, cheguei a fazer palestra no Centro Espírita, o qual ele faz parte. Enfim, Marcelo Torres ele trouxe uma reflexão lá em Cabo Frio muito interessante. Por que eu sou espírita? Aí ele falou, será que eu sou espírita por causa das manifestações?
Não, não sou espírita por causa das manifestações. Se assim eu fosse, eu seria um bandista, seria candomblessista, que são religiões também extremamente válidas, boas, quando aplicadas de maneira boa, da mesma forma que o espiritismo, quando aplicado de maneira boa, claro. Se fosse por conta das manifestações, eu seria ou candomblessista ou um bandista, porque lá você tem a manifestação com muito mais exteriorizada. Eu só fui ver a minha primeira manifestação espírita numa casa espírita, que foi lá em Cabo Frio, na reunião de desobsessão, depois que eu já estava na casa espírita há 3, 4 anos, que eu estava lá estudando, fazendo todo o trabalho, já estava estudando para ser palestrante espírita. Depois de uma dedicação muito grande foi que eu comecei a ver manifestações espíritas, que eu comecei a participar, eu fui convidado a participar. Então não me tornei espírita por causa de manifestação. Será que eu me tornei espírita por causa de caridade? Por fazer a caridade? Também não. Não pode ser, porque senão seria católico. Ah, mas Yuri, agora você está falando uma besteira. Já foi comprovado que o espírita faz mais caridade que os católicos. Enquanto individualidade, sim. Agora, enquanto instituição, não. Você vê, até porque a Igreja Católica ela tem 2000 anos. O Espiritismo tem 1,5 século. E aí você pensa que a Igreja Católica, sim, em matéria de caridade, ela, enquanto instituição, ela tem hospitais, ela tem escolas, ela tem trabalho social no mundo todo. Então não me tornei espírita por conta da caridade. Será que foi por conta da amizade? Ah não, vou fazer amizade na casa espírita. Também não, muito embora eu tenha muitos amigos no espiritismo e os adoro fazer amizade dentro da casa espírita, mas não foi por causa da amizade, porque se fosse por causa da amizade, para fazer amizade, eu teria me tornado evangélico. Que é povo mais amigo, mais congregado, que vai um na casa do outro, um fica sabendo das dificuldades, se alguém está com uma dificuldade, os outros movem céus e terras para poder resolver aquela dificuldade, é evangélico. Não, eu me tornei espírita porque foi o único local onde eu aprendi que eu posso efetivamente tropeçar, cair, mas eu posso me levantar e começar a partir daquele ponto. Como diria Chico Xavier, ninguém pode voltar lá atrás e fazer, no passado, e fazer um novo presente. Mas todo mundo pode recomeçar agora no presente e fazer um novo final, fazer um novo futuro. Então isso é muito bonito de se compreender. Quando a gente começa a compreender que ser espírita é a pessoa ter a plena aceitação de que, a plena certeza de que eu posso recomeçar, muito embora eu tenha errado, e eu vou recomeçar e eu vou alcançar os patamares mais superiores com essa minha mudança. Quando você começa a compreender isso, efetivamente, isso não passa simplesmente a ser um artigo de fé, isso não passa a ser simplesmente algo abstrato. Quando você começa a implementar isso na sua vida de forma real, você começa a respirar aliviado, mas porém com força para mudar. Tem algumas pessoas que falam que é muito fácil ser espírita. Você errou agora, você pode errar, porque depois vocês dizem que vão ter, para quem não é espírita fala, né? Vocês vão ter outra encarnação e você pode tentar consertar na outra encarnação. Você vai com os erros para outra encarnação. A gente sabe que não é assim, porque justamente na certeza de ter outras encarnações, a gente quer tentar saldar o mais rápido possível as dívidas agora. Aquelas pessoas que não pensam assim, de querer tentar saldar o mais rápido possível as dívidas agora, são pessoas que realmente não estão interessadas em se melhorar. Nós, espíritas, efetivamente, queremos nos melhorar o máximo possível nessa encarnação, para na próxima a gente já começar, não ter que passar pelos mesmos problemas da anterior. Não ter que passar pelos mesmos problemas da anterior. Eu vou contar aqui para vocês uma anedota. É anedota, tá certo, gente? Então, peço que vocês compreendam e, mais uma vez, tenham muita caridade com relação a mim. Mas eu, uma vez fazendo uma palestra nessa casa lá em Cabo Frio, eu cheguei e citei um caso seguinte, que eu tinha o síndico lá do condomínio, era um camarada que ele fez muito mal à administração, e em especial assim, a minha administração posterior, porque a minha foi a administração posterior, porque nós iniciamos a gestão lá do condomínio sem nenhum dinheiro, porque ele roubou todo o dinheiro lá do condomínio, e eu tinha muita raiva dele. Na época eu nem era espírita, eu tinha muita raiva dele. E aquilo foi me acompanhando durante algum tempo, eu tinha raiva dele porque ele roubou o condomínio, tal. Aí eu comecei no espiritismo, aí eu cheguei e falei assim, eu vou parar de sentir raiva dele. Por que eu vou parar de sentir raiva dele? Porque ele é muito feio. Aí, quando eu falei isso, né, durante a palestra, eu falei assim, ele é muito feio.
Ele é todo entrucadinho, é muito feinho, o bichinho é muito feinho. Aí nessa hora que eu falei isso daí, até esse colega que desencarnou no início do mês passado, que eu falei para vocês, que é um mentor doutrinário para mim, não é um mentor espiritual, mas é um mentor para mim, uma pessoa que eu tento seguir seus passos. Ele olhou para mim com uma cara assustada. Como assim, Yuri? Você perdoou o camarada, você parou de sentir raiva dele porque ele é feio? Eu falei, porque se é para arrumar uma inimizade, que eu arrume alguém muito bonito. Ah, mas por quê? Não, porque na próxima vida certamente eu vou vir casado com essa pessoa. Então, se é para arrumar alguma inimizade, vou arrumar com alguém bonito para chegar na próxima vida, o Rodrigo Roberto Hilbert, sei lá, vou vir com o inimigo dele, enfim, para na próxima vir casado. É claro que é uma anedota isso, mas só que tem um fundo de realidade nisso. Eu quero tentar saldar todas as minhas dívidas, todas as minhas diferenças que eu puder aqui, para que na próxima eu não precise repetir, diversos passos que eu poderia ter saldado aqui e já começar daquele estágio um pouco mais avançado para a partir daí seguir lá para cima. Mas aí, eu falei para vocês que a palestra ia ser dividida em duas partes. Numa parte teórica, que a gente passou até agora, e agora numa parte mais prática. O que seria prática? Seria o seguinte, porque do lado daí pode ter um Yuri, ou seja, um camarada chato que nem eu, que está olhando essa palestra falando assim, poxa, mas tá bom, tá se perdido em muita teoria, sou espírita, não sou espírita, sou espírita, não sou espírita, o que isso vai influenciar na minha evolução? Eu não vou me tornar uma pessoa boa simplesmente por eu declarar que eu sou espírita. Vou me tornar uma pessoa boa se eu fizer atos bons. Eu não vou me tornar... Não é porque você pegou suco de laranja e jogou dentro de uma garrafa de Coca-Cola que aquele suco de laranja vai virar uma Coca-Cola. Não vai, ele vai continuar sendo suco de laranja dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Então, eu bater no peito e dizer eu sou espírita vai influenciar alguma coisa na minha evolução? E aí eu assisti uma palestra da médium e palestrante Isabel Salomão. Mas uma palestra excepcional, curtinha, 15 minutos, acho que se vocês buscarem aí no YouTube, vão conseguir encontrar essa palestra. Eu botei lá, sou espírita, e apareceu como uma das opções a palestra dela, da Isabel Salomão, em que ela diz o porquê nós devemos sim, e faz toda a diferença sim, nós nos autodeclararmos espíritas. Kardec, ao perguntar para a espiritualidade sobre evolução, se é possível ter essa evolução no mundo encarnado e no desencarnado, no mundo material e no mundo espiritual, a espiritualidade falou, você pode evoluir tanto na parte material, no encarnado, quanto desencarnado. Inclusive, em vários momentos falam, o mundo material poderia nunca ter existido, poderia parar de existir a qualquer momento. Não teria nenhuma perda, porque o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Mas aí ele perguntou, mas espera aí, então se tanto faz como tanto fez, por que da obrigatoriedade da encarnação? E a resposta foi a seguinte, porque quando você reencarna no caso da gente, quando a gente reencarna, nós temos uma obrigação de passar por testes, por provas, para verificar se tudo aquilo que nós estamos trazendo, o que nós aprendemos até no mundo espiritual, quando nós estávamos na erraticidade, que se aquilo tudo foi realmente apreendido, ou seja, se nós fizemos a modificação, e aí ali naquele momento em que nós temos o véu do esquecimento, em que temos diversos tipos de limitações espirituais, ali aquele momento é o momento que nós somos provados, é o momento da nossa prova. Esse é um dos objetivos. E o outro objetivo é ajudar o nosso planeta, ajudar as pessoas que estão compondo o nosso redor a se melhorarem também. Então, quando me perguntam, você vê necessidade de se declarar, autodeclarar espírita? Eu respondo, não só eu, a Isabel da Salomão também, eu respondo sim, sim, eu sou espírita. E assim eu faço por uma obrigação, não só com a doutrina, não só com o formalismo da doutrina, não só com aquele também clichê que se fala a melhor caridade que você faz com a doutrina espírita é sua divulgação. Não, não é só isso. Eu faço isso porque muitas vezes nós somos o único livro que o nosso irmão lê. Muitas vezes nós somos o exemplo do que deve ser seguido. E as pessoas querem saber como ocorreu sua mudança. Às vezes perguntam, se perguntam, beleza, mas às vezes nem perguntam. Às vezes a pessoa está vendo que você está se melhorando, às vezes a pessoa está te tomando por exemplo, e querem saber por que você se tornou assim.
E eu vou dizer para vocês, eu me tornei assim em grande parte pelo que eu aprendi no Espiritismo. Foi pelos meus esforços, tenho plena consciência disso. Só que foi com que eu aprendi e apreendi na doutrina espírita, frequentando a casa espírita. Eu tive sorte que eu não entrei no Espiritismo pela dor. Eu não busquei o Espiritismo pela dor. Muito embora depois que eu entrei no Espiritismo, eu vi que eu sofria demais de forma à toa. Parece que se abriu um clarão à minha frente, algo que estava tapado, se abriu à minha frente para eu perceber que eu estava passando, sim, por momentos de sofrimento que nem eu percebia. Porque eu estava tão emanado, tão conectado espiritualmente com situações de baixa vibração, que aquilo ali para mim estava bom. Mas eu não busquei o Espiritismo no momento da dor. Eu busquei o Espiritismo porque me interessei em buscar o Espiritismo. E aí eu mudei. Eu mudei muito ao longo desses 16 anos. E as pessoas, ao me perguntarem, eu falo, sou espírita. E as pessoas começam a associar o Espiritismo a essa mudança. E aí imagine só, se você não se declara espírita, se você não... Tudo bem, não precisa botar um outdoor na testa dizendo sou espírita, mas se autodeclarar espírita é um primeiro passo, porque vocês não imaginam o bem que pode, nós não imaginamos o bem que nós possamos estar fazendo a um colega que está em sofrimento e que ao ver você tão bem, ele chega e fala assim, peraí, deixa eu ver o que é isso que ele está fazendo. Se a gente não expõe esse potencial, a gente acaba não difundindo as ideias que tão bem fizeram para nós, né? E aí, a gente, para concluir o nosso estudo, né? Porque já vimos aqui a situação, o assunto sou espírita ou não, gera polêmica. Verdadeiro espírita, espírita imperfeito, se considera o que é transformação moral, o que não é transformação moral, o objetivo principal é você cada vez evoluir mais. Isso daí é algo que é indiscutível, mas sou espírita, não sou espírita, isso daí denota dúvidas. Já vimos que você tem a obrigação, pelo menos no meu entendimento, você tem a obrigação de expor o que foi o responsável pela sua modificação para que todos do seu ao redor possam compreender e possam também buscar essa modificação que o Espiritismo nos traz com tanta leveza. Com tanta leveza, não é fácil, mas é leve. É leve. Sem contar com o fortalecimento da própria religião, da própria doutrina, que isso daí é importante sim. Quanto mais nós tivermos força, mais nós podemos fazer filmes, mais nós podemos fazer material de qualidade, canais do YouTube, difundir a ideia espírita, sim. Kardec nunca foi favorável ao proselitismo, só que ele dizia com entusiasmo que o mundo estava aprendendo o espiritismo, que o mundo estava se tornando espírita. Ele dizia isso com muito entusiasmo. Ele dizia que se continuasse naquela toada até meados do século seguinte, que foi o século passado, né, nós teríamos não sei quantos milhões de espíritas no mundo. Ou seja, ele dizia com muito entusiasmo, você não deve fazer proselitismo, você não deve tentar chamar, vem para mim, vem para mim, não deve fazer isso, só que você deve fazer através do seu exemplo. Vou contar mais uma história aqui. Quando eu morava lá em Cabo Frio, no meu condomínio, tinha lá você tem muito forte as religiões evangélicas, principalmente lá onde eu morava, os Testemunhos de Jeová. E tinha um vizinho meu que era Testemunho de Jeová, de uma das igrejas de lá, e a minha funcionária, ela era Testemunha de Jeová da mesma igreja dele lá, do mesmo templo dele lá. E aí, lá não é pastor, ou não sei direito como é que é o sistema lá, mas tem a figura do ancião. E esse, meu vizinho, ele era um ancião, mas tinha um outro ancião também lá na igreja. E essa minha funcionária, ela não era, ela era só ouvinte e tal, lá do culto deles lá. E aí o ancião lá fala assim, não, porque o espiritismo, foram debater sobre o espiritismo. E ele falou, no espiritismo, as pessoas que são espíritas, elas estão mancomunadas com capeta. Ele falou isso. Eu fiquei sabendo disso através da minha funcionária, que ela veio me falar depois. Estão mancomunadas com capeta. E aí esse vizinho meu, que também era ancião lá do grupo, é quase como se fosse um pastor, tal, ele virou e falou assim, pera um momentinho, uma parte aqui. Não é bem assim não. Porque eu tenho um vizinho que é espírita e não está mancomunado com capeta não. Tudo que é trabalho de bacana, ele vai lá, ele é voluntário,
enfim, começou a levantar qualidades minhas que às vezes nem eu sabia, né? E ele falou, não é bem assim não, acho que a gente tem que repensar o nosso modo de agir e percepção a respeito dos espíritas. E aí, como é que você... O que eu fiz naquele momento? Eu fiz proselitismo, eu falei, ô Ronaldo, vamos lá para o centro, vamos participar do centro. Não fiz nada disso. Com a prática diária, e olha que eu estou longe de ser um espírita bom, um espírito bom, mas com a prática diária, a nossa prática diária, aqui implementando o que nós aprendemos na casa espírita, ou pelo menos parte do que nós aprendemos na parte espírita, da casa espírita, a gente já executa uma modificação tão grande, já sai da curva. Se a gente praticar um pouco daquilo que a gente está aprendendo na casa espírita, já sai da curva, já sai da normalidade, você já está um pouco além. E acaba fazendo esse proselitismo, entre aspas, com os seus atos, mostrando ao próximo que o espiritismo é uma doutrina, é uma religião. Não nos compete agora discutir se é doutrina, se é religião, se é filosofia. Não é esse o escopo da palestra. Mas é algo que faz transformações, que tem pessoas que podem ser dadas como exemplo. Só quando eu falei assim, batam no peito com orgulho, um conselho que eu dou, batam no peito com orgulho e falar, sou espírita. Não é para fazer como determinadas religiões que chegam e simplesmente, eu confesso minha fé, aceito Jesus com todo o meu coração, com toda a minha alma, tá, confesso minha fé e pronto. E para aquelas religiões, aquilo já é o suficiente. Ele já está salvo só pelo fato de confessar que aceita Jesus e não faz nenhuma modificação na sua vida. Ocorreu eu sou policial, né, policial rodoviário federal, e de vez em quando eu sou flagrado com situações de pessoas em erro, e que você, você cometeu essa infração tal, e a pessoa chega e fala assim, não, seu guarda, mas eu sou evangélico, sou não sei o que, tal. Tá bom, mas você cometeu a infração. E logo depois a pessoa fica tentando, de uma maneira meio, enfim, não muito republicana, resolver a situação de outras formas, de outras maneiras. Então, que não é maioria isso, é minoria. Mas isso acontece. Já aconteceu de eu parar um senhor, um veículo muito atrasado. Ele falou, não, mas é uma moto, né? Essa moto daqui eu estou fazendo a obra do Senhor. Ele era pastor de uma igreja. Me apresentou até carteirinha de pastor de igreja. E eu falei, tá, mas se lembra que teve um grande pensador há 2000 anos que falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Só para quem de repente não sabe, essa é uma citação de Jesus. E eu falei, não teve isso? Aí ele se calou. Eu falei, exatamente, você tinha que estar com a moto regularizada para poder seguir. Enquanto eu estou de cabeça baixa, aí eu tomei a chave, como eu sempre faço, enquanto eu estou de cabeça baixa, traindo a notificação dele, ele pegou a moto e saiu, meteu no mato e fugiu. E fugiu com a moto, carregando a moto na mão, porque a chave estava comigo. Ele caiu, eu fiquei bestificado com aquela situação. Depois fomos atrás e pegamos, porque a gente tem como fazer isso. E fomos lá e pegamos. E ele... do tipo, não, eu não me arrependo de ter feito isso não. Eu fiz isso porque é uma moto de Deus, é uma obra de Deus, vocês é que estão mandados pelo capeta. Então olha a subversão de valores. Quem estava ali para dar o cumprimento do ordenamento jurídico, ou seja, o César, você pode não concordar com a legislação, mas a legislação é existente, você tem que fazer cumprir. Você tem que cumprir e fazer cumprir aquela obrigação, nós como policiais principalmente. E ele, do tipo, naquela situação, houve inversão de valores. Para ele, o capeta era eu. Éramos nós que estávamos lá fazendo cumprir. A moto estava em péssimo estado de conservação, poderia causar um acidente um pouco mais à frente. E, no entanto, ele não era habilitado. E, no entanto, o errado éramos nós. Então, esse tipo de pensamento, ele também existe na casa espírita. Existe. Foi o que eu falei. Nós temos os verdadeiros espíritas, nós temos os espíritas imperfeitos, etc, etc. A denominação que for. Só que nós temos espíritos imperfeitos, nós temos espíritos melhores, e nós temos aqueles espíritos que estão na casa espírita porque, enfim, não tinha coisa melhor para fazer, ou porque a família é espírita, ou porque sabe-se lá o motivo. Eu não sei porque eu vim para a casa espírita por vontade própria, ninguém me trouxe. Então, não basta simplesmente você bater no peito e dizer que você é espírita para chegar e falar, eu sou espírita.
Não adianta você ouvir essa palestra e falar assim, não, a partir de hoje eu vou bater no peito e falar com orgulho, sou espírita, e não ir ser da boca para fora. E a pessoa não tentar apenas fazer para que os outros vejam e fingir que tá lá, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, mas que no recôndito do seu quarto maldiz os outros, briga em casa, furta, enfim, porque muita gente não rouba, não é porque é bom caráter, não, é porque não teve oportunidade de roubar. Rui Barbosa, ele falava uma frase que era o seguinte, uma frase atribuída a Rui Barbosa, né? A ocasião não faz o ladrão, não. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce pronto. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá naquela situação de não fazer o errado, porque simplesmente não sabe, não tem a percepção, não tem a oportunidade de fazer o errado, mas ainda assim o faz. Então nós tenhamos em mente o seguinte: bater no peito, dizer que é espírita é importantíssimo, é muito importante. Mas mais importante é fazer isso, bater no peito, dizer que é espírita, mas com uma sensação de dever cumprido, de tentar fazer a melhoria para quem está ao nosso redor. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por mais essa oportunidade e vamos ser espíritas, tentar nos tornarmos espíritos melhores mais para frente. Muito obrigado para todos.